Seja um pobre consciente. Esse vídeo, ele é realmente da hora, porque ele dá uma luz no fim do túnel pra quem é pobre. Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida com um processo, um passo a passo. Você vai alcançar, e dá pra alcançar. E eu tenho visto gente do meu canal que ganha 1.000, 1.500, 2.000 conquistando coisas. Vou dar o meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, ganhava ali 2 pau, 2 pau e meio, que pra mim é pouco. Tipo, eu sempre fui um cara que ganhou pouco, assim e tal, mas eu administrava bem o meu dinheiro. Que é um exemplo, tipo, poupança, velho. Eu comecei a investir pouco do que eu ganhava lá atrás. Quando cheguei nos 32 anos, eu tinha 100 mil reais na poupança. E nunca tive um salário de mais de 3 mil conto. Então, você vê, né? É questão de disciplina, porque aí a pessoa pensa assim, mano, mas 10 anos vai demorar muito. Cara, os 10 anos vão chegar você querendo ou não. Então é melhor chegar lá e você ter 100 pau do que chegar sem nada, né? Então essa constância em investir. Pega uma parte do teu salário, tira... Não, mas não tenho dinheiro, não tenho como investir. Se alguém baixasse o teu salário 50 conto por mês, você ia morrer? Não, eu ia dar meus pulos. Então é porque você tem 50 conto pra investir, é só você dar seus pulos, né? Então baixa a bola, começa a economizar, tira algumas coisas, tira alguns luxos da sua vida, fica um tempo sem ir no shopping e começa a investir. Se você não tem uma meta e um objetivo muito legal pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir. Cara, eu já conheci uns caras assim que fazia milagre, o cara ganhava muito pouco e ele tinha várias coisinhas assim que ele ia comprando aos poucos, fazendo aos poucos. Como esse cara... que ele multiplica o dinheiro dele. Como que ele faz isso, cara? Eu já vi muito disso daí, cara. E isso é inteligência financeira, né? Eu li o teu livro faz pouco tempo, Thiago. E lá você fala de um exemplo, acho que é de um cara que era rico pra caramba, e ele entrou num táxi, acho, e o cara do táxi começou a falar sobre um monte de coisa que ele tinha. E isso entra naquilo que eu falei, uma coisa é ser pobre, outra coisa é você tá ferrado, né? O cara era um taxista, talvez não tinha um baita salário, mas ele já tinha casa, já tava comprando um terreno, já tinha uma grana aqui, já tava investindo e não sei o que lá. E o cara que entrou no táxi era tipo, sei lá, um Faria Limer da vida, ganha grana pra caramba e pensa, caramba, velho, o cara que tá dirigindo o táxi aqui tem muito mais bens, muito mais patrimônio, muito mais inteligência financeira do que eu que ganha 30. Sim. Né? A economia é um negócio que a gente já cresce não gostando. Porque desde criança a gente ouve a economia como algo negativo. Tipo, ô pai, me compra vamos no McDonald's? Não pode, tá economizando. Ô mãe, me compra um carrinho? Não, a gente tá em economia. Você odeia economia, que saco, né? Então eu falo pra a gente mudar o pensamento pra economizar, não como uma coisa chata que eu não posso fazer hoje, mas como um sacrifício pra conquistar algo muito melhor amanhã. E se você não tem essa meta, esse objetivo, por que não gastar? Né? Eu não tenho nada melhor pra querer. Eu falo da minha vida, eu falo sobre o que eu sempre fiz, tipo, vocês falaram de ser rico, eu tô começando a ficar rico agora. Então, tipo, cara, eu falo da minha vida, tudo que eu sempre fiz pra economizar, pra não gastar dinheiro com bobeira, pra não ser seduzido com uma propaganda de algo que eu não preciso, né? Não, e tipo assim, você trabalha muitas horas, tipo, se você faz hora essa, é 10, 12 horas por dia. Aí você multiplica aí por 20, sei lá, dá 250 horas no mês. Aí o quanto você se mata pra ganhar, e o quanto a gente não tem inteligência nenhuma pra usar o que a gente se matou por tanto tempo pra ganhar, né? Então aí entra naquele negócio, né, de que é muito importante quanto a gente ganha e tal, mas a forma com que a gente gasta é que muitas vezes mais prejudica a gente. Não é nem o tanto que ganha. Tem gente que, por exemplo, tem gente que ganha 10 pau e vive lascado. Eu falo, cara, como que consegue, mano? Tipo, eu e minha esposa juntos, os dois juntos ganhavam 5. E a gente já tava quitando nosso AP, mano. Que carro quitado, APzinho, investindo dinheiro. Então você vê que às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas não sabe como gastar aquilo, né? E acaba... as mensagens que eu recebo lá. Duda, eu ganho 2 pau e minha fatura de cartão de crédito é 800. Eu falo, mano, como, velho? Como que metade do teu salário quase tá no cartão, mano? Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é ser pobre. Outra coisa é você tá cagado. Tipo, mano, tem uma diferença gritante nisso. Eu sempre fui pobre. Eu nunca na minha vida fui cagado. Nunca fui ferrado em dívida, com limite estourado, conta no vermelho. E é isso que eu ofereço como algo mais palpável, mais possível para os seguidores do canal. Você tá bichado? Tá, então esquece ser milionário. Vamos pensar em quitar essas dívidas e começar a ter uma vida decente, porque você trabalha que nem uma mula o dia inteiro para ter essa vida podre aí que você não consegue fazer nada? Então,
A minha dica primeira é rasga essa desgrama do cartão de crédito até a sua vida se equilibrar pelo menos, né? Só que eu sei que tem pessoas e pessoas. Tem gente que realmente não tem como, tá desempregado, perdeu alguém por causa de Covid, sei lá, e tá lascado. Mas tem muita gente que é simplesmente viciada em fazer dívida, né? Então, eu falaria, prioridade, quitar, porque as dívidas são muito caras. Se fosse falar de sair das dívidas, eu acho que eu quebraria isso aqui em 5 passos, assim, tá? E acho que todos que têm algum tipo de dívida poderão seguir esses 5 passos, tá? Uhum. O primeiro deles, acho que seria você listar todas as suas dívidas em ordem de maior taxa para menor taxa. Ou seja, você vai pegar tudo que você deve. Então tem o cartão, tem o financiamento, tem o... Você pega tudo isso e você vai ranquear no Excel ou numa folha, em qualquer lugar, tá? Mais cara para mais barato. Ou seja, que você paga mais para que você paga menos. Não a que você paga mais em montante, mas a que você paga mais em taxa, a dívida mais cara, tá? Tipo, o percentual do juros. Você eliminar o negócio, o grosso logo de cara. Você paga 10% num cheque especial, paga 1% num financiamento imobiliário, cara, por mais que você pague mais no financiamento imobiliário, essa dívida é mais cara. Uhum. Então você vai priorizar isso daqui, primeiro passo. Segundo passo, você vai renegociar tudo isso, antes de qualquer coisa. Então você vai bater na porta de todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve dinheiro, e você vai falar, olha, tá difícil pra minha situação, não consigo pagar, preciso negociar. Então você vai ter que ter um jogo aberto, vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar seus medos. As pessoas têm vergonha de fazer isso. Vai ter que fazer. E muitas vezes você vai conseguir, às vezes, pegar uma dívida nova mais barata, que quita todas as anteriores, você ter uma única dívida. Né? Então você vai ter que renegociar tudo isso. Você vai bater em todos os bancos, vai falar, olha, eu tenho essa dívida aqui, dá pra eu trazer pra cá uma taxa menor. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, agora que você tem tudo isso listado e renegociado, você vai ver o que você tem na sua casa que você pode vender. Então, você tem um PlayStation? Vai vender, mano. Nossa. Você tem roupa? Vai vender. Você tem o quê? Tem um carro? Vai vender, mano. Você tem um lustre? Vai vender, mano. Você tem uma bola de basquete? Vai vender. Você vai começar a vender. Não faz sentido o cara ter, né? Não o negócio tem. Se ele tá endividado, não né? Tem. Não. Eu não acredito eu discordo do que muitas pessoas falam sobre você achar que você tem o direito de se divertir e tal, enquanto você tá cagado em dívida. Entendeu? Claro, especialmente se a culpa é sua de você ter sido mais ganancioso. Então assim, cara, desculpa, não dá. Não dá, você tá ferrado, você vai acabar com a sua vida, da sua família, e você fala, não, mas eu pelo menos preciso ter o direito de ir, não sei o que lá. Cara, primeiro você vai ter que limpar sua bunda, igual o Edu falou. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa, tá? Eu acredito que você vai ter que fazer renda extra de alguma forma. Entendeu? Porque não tem como. Você vai ter que trabalhar um final de semaninha aí, né? Você vai ter que fazer renda extra. Não, final de semana não, todo final de semana. Porque, cara, é um inferno. Assim, ter dívida tira a sua dignidade. Eu tive muito próximo de gente que já teve. Tira seu sono. Você não dorme, você entra num buraco muito profundo, você é capaz de fazer besteiras, você não vive, a vida perde a graça, você produz menos, a sua vida acaba. Isso aqui é pior do que uma droga pesada. A dívida é muito difícil mesmo. Né? Então, isso daqui é muito importante. E, cara, eu acho que junto disso, obrigatoriamente cancela todos os seus gastos não essenciais. Tudo. Cara, é guerra. É guerra contra a dívida, não é brincadeira. Você vai guerra. cancelar tudo, você vai assistir sessão da tarde, você vai assistir filme na tela quente. Aí você vai fazer uma coisa, vai fazer esporte, bicho, e vai assistir TV de graça. Eu acho que dentro do seu vender as coisas, até às vezes dá um downgrade. Tipo, mano, você tá morando num apartamento que te leva metade do seu salário e você tá todo endividado. Pô, será que faz sentido você gastar tanto? O downgrade, assim? ele é doloroso. É doloroso, né? Mas, cara, você vai conseguir dormir pelo menos, né? Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida com um processo, um passo a passo. Você vai alcançar, e dá pra alcançar. E eu tenho visto gente do meu canal que ganha 1.000, 1.500, 2.000 conquistando coisas. Esse é o ponto principal para um pobre que quer mudar de vida. Que é uma frase que é assim: o enriquecimento tem 3 melhores amigos: trabalho, simplicidade e investimento. Ponto. Tá? Então, trabalho. Cara, não adianta. Mas eu quero ficar... Você vai ter que trabalhar. E vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer renda extra, vai ter que fazer um monte de coisa, e vai ter que suar. Cara, por exemplo, 2021. Pra eu conseguir manter o canal, foi um ano do cão, velho. Tipo, nossa, eu trabalhava lá no Santana de Parnaíba, depois de vocês aqui ainda, moro lá em Osasco, 1h30 pra chegar no trampo e tal. Trabalhava horário comercial, chegava em casa, tinha que fazer, escrever roteiro, editar, postar vídeo dos 2 canais, o de música e o Primo Pobre. Tinha banda de casamento, fazia site, sabe? Vendia alma, tudo, cara, que você pode imaginar, eu tive que fazer em 2021. Alcancei esse ano aqui um negócio da hora, sabe? Tipo, 2022, muito mais flexibilidade, mais liberdade. Mas eu tive o meu ano do cão, que foi 2021.
ralei que nem uma jumenta. Então, vai ter que ralar que nem uma jumenta. E aí, a gente pensa, né? Não, eu quero investir, quero que... Cara, trabalho, pra quem é pobre, o trabalho dá muito mais dinheiro que investimento. Tipo assim, tem um CDB aqui que rende 10% ao ano. Aí você bota 100 conto lá, aí daqui a um ano vai render 10 conto. Cara, se você fizer uma diária de servente de pedreiro, você já ganha 150 pau. 15 vezes mais que o investimento em um ano inteiro, entende? Sim. Né? Então, pensar nisso, trabalho, faz alguma coisa, mano. Vai trabalhar, sabe? Tipo, entregador de iFood, Uber... Tem uma seguidora do canal que vende bolo de fim de semana. Cada bolo que ela faz, ela tem um lucro de 100 conto. Bolo de festa. Se ela fizer 8 bolos no mês, dá 800 pau. Muito mais que 80 vezes mais que o investimento daria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer ficar rico? É o tema do nosso podcast aqui, né? Como um pobre pode mudar de vida. Trabalha mais. E se precisar, trabalha que nem uma mula manca. Mas é por um tempo. Não é para o resto da vida. Porque o cara fala, não, eu vou trabalhar assim o resto. Não, foi um ano que eu me matei. Depois eu colhi o fruto do esforço que eu tive lá. Segundo, simplicidade. Baixa a bola. Seja simples, não queira coisa cara, não queira ter iPhone 14 Pro Ultra Max, não. Vai de Samsung de A32, sei lá, que é R$1.000. Tá bom demais, velho. Você vai fazer ligação e já tem o WhatsApp, né? Baixa a bola, simplifica. Não queira aumentar o seu nível de vida toda vez que você ganha mais. Esse é um erro muito comum. Tipo, não, eu uso o leite condensado Piracanjuba, mas agora meu salário aumentou, vou comprar o leite moça. Não, continua no Piracanjuba, bicho, sabe? Continua, porque senão você vai continuar torrando todo o teu salário e sempre gasta tudo que ganha. Então não vai mudar de vida nunca, né? E o terceiro é investimento. Pô, mano, falou que é... Sim, mas é obrigatório investimento, né? Sim. Então eu falo, investimento... se der, não. Então vai ficar pobre. Não, se eu ficar animado, Não, então vai morrer pobre, bicho. Você não tem que sentir prazer, nem alegria, nem um pulinho, nem um anjo aparecer. Você tem que investir todo mês. Pode ser uma merreca. Com a parte financeira, eu já sei, já estampado. Pense no futuro, pense no amanhã. Eu quero parar de trabalhar cedo, eu quero ter dinheiro pra viver. Pra mim, um dos maiores erros do pobre é não ter consciência de que é pobre. É achar que é rico. E a maioria acha que é rico hoje em dia. Até postei hoje no meu Instagram lá. Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Mano, eu tenho que ter consciência de que eu sou pobre e eu não posso ter coisa de rico. Mas os pobres perderam a noção hoje em dia. Tipo assim, antigamente, sei lá, quando eu ia pra escola, sempre estudei em escola pública, né? Lá tinha gente rica e gente pobre. Os pobres, tipo, eu ia de quichute, daquele tênisinho da Penalty branco de jogar futsal, pra todas as atividades era topper, pretinho com um negocinho branco, né? Os ricos tinham tênis top. Hoje em dia todo mundo tem a mesma coisa. Você vai na favela, tem a mesma coisa. Você vai na comunidade, tem a mesma coisa. Os pobres, na verdade, é mais pobre que tem tênis caro do que rico que tem tênis caro, né? Então, entra nisso, né? Cara, você tá todo endividado, o cara quer sair da dívida, mas não quer abrir mão de nada. Não. Eu quero ter Netflix, Amazon, Net, Sky, Disney, Star Plus. Pelo amor de Deus, velho. Quando eu era criança, eu tinha que ir na locadora se eu quisesse ver um filme e ia alugar por R$4, que pra mim era caríssimo. E não era na Blockbuster, não. A locadora do bairro ali, que só tinha 2 cópias do filme. Mas quem falou que a pessoa quer abrir mão de alguma coisa, né? Tipo, o cara quer sair das dívidas, mas ele não quer abrir mão de nenhum luxo dele. Não, Deus que me livre. Abrir mão disso, nem a pau. O meu filhinho, não, nem a pau. Tipo, isso é um negócio que eu fico louco. Às vezes eu chego e falo assim, cara... Pra que teu filho tem que ter um celular caro desse? Ah, Duda, você vai ser pai um dia. Vou ser pai, meu filho vai ter um celular de basicão. Tipo, sabe, o pessoal fala como se... Não, eu tenho que dar o melhor pros meus filhos. Um negócio que fico doido. Tipo, pobre que... Esses dias eu fiz lá. Não, dá pra um pobre mudar de vida ganhando R$3.000. Aí o cara fala, mas R$3.000 não paga nem a escola dos meus filhos. Mas como é que você é pobre e tá numa escola que custa R$3.000, bicho? Né? Aí você vai ver, a pessoa fala, não, é porque filho é o meu bem mais precioso. Mas daqui a pouco você vai passar fome, vai morrer de fome aí, teu filho vai morrer junto. Então, a vida toda, sabe, baixa o nível, né? E aí entra o que eu comecei falando, seja um pobre consciente. Você é pobre? Então tenha coisa de pobre, velho. Né? Porque enquanto o pobre fica com coisa de rico, vai morrer pobre, tendo coisa de rico. Né? O dublê de rico. É o dublê de rico. Eu até vi um vídeo esses dias, né, no storyzinho lá, falando, né, que tem a classe média, a classe alta, a classe baixa, e hoje tem a classe nova aqui, a classe... Como que é? É o pobre de classe alta. Que ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro. Né? Tipo, é isso, é a dublê de rico, né? Tipo, o cara tem... Cara, isso acontece muito. A maioria das pessoas não quer pensar no amanhã.
é o prazer imediato, né? Um dos motivos que eu sempre comecei a trabalhar cedo e até hoje, tipo, eu tento trabalhar o máximo possível, porque eu falo, cara, hoje eu tenho força para levantar da cama cedo, dormir tarde e trabalhar. E eu não quero que quando eu chego numa idade que, sei lá, eu queira descansar realmente, porque eu não consiga fisicamente ter que fazer isso, cara. Sim. E eu acho que é uma conta que a galera não faz. Eu tenho uns amigos mais jovens que, tipo, meu, o cara fala assim, pô, você tá maluco, sexta-feira, eu vou sair, balada, champanhe, só que o cara não tem nem dinheiro pra fazer isso, e, mano, e o cara, certeza que o cara vai chegar com 60 anos lá, querendo ter umas coisas que, tipo, pô... Pra mim, eu acho que essa é a melhor forma de uma pessoa conseguir economizar dinheiro. Esse dia eu tava conversando com um cara que o sonho dele é dar uma casa pros pais dele. Pô, baita sonho, velho. Tipo, sabe, os pais nunca tiveram nada, agora o cara tá ganhando dinheiro, tá querendo comprar uma casa pros pais, né? Só que se você não tem essa meta, esse negócio que faz brilhar seus olhos, qualquer porcaria que você não precisa vai te seduzir. Fala, gasta aqui mesmo, filho, você não tem nada pra querer, né? Então, por isso que é importante esse negócio de meta, né? Vocês têm meta, assim? Alguma coisa? A meta da minha geração é resolver algumas coisas com 30 anos. Então, sei lá, com 30 anos eu quero estar, tipo, meu... o sonho do brasileiro é casado com filho em uma casa própria. Com 30 anos? Você tem 20? 8. Caramba, velho. Tem que acelerar aí, O então. que vai acontecer? Olha só. Oxe, Anos não, incríveis. eu não tô sabendo de nada. Anos incríveis. eu não tô sabendo de nada. Não, cara, olha só, eu acho que dinheiro é muito importante. É um pilar tão importante quanto, sei lá, saúde, quanto trabalho, quanto amigos, quanto... Assim, é um pilar importante na nossa vida, sabe? Vai te ajudar a dar segurança, educação pra sua família, tudo isso. Que as pessoas deveriam tratar com muito mais naturalidade. Muito mais naturalidade. Consciência. É importantíssimo, é importantíssimo. É. É um pilar da vida. Eu tive uma época na minha vida que eu só queria quitar as dívidas. Né? E quitei as dívidas. Aí eu tive uma época na minha vida que eu só queria poder guardar um pouquinho de dinheirinho. Eu queria poder ganhar mais do que eu gastava. E aí eu passei a guardar. Aí depois passou uma época que eu só queria poder investir um pouquinho todo mês, cara. E ver aquele gráfico exponencial. Aí teve uma época que eu só queria ter 100 mil reais guardado. Eu tive 100 mil reais. Aí tinha uma época que eu só queria ter 1 milhão guardado. Bati 1 milhão. Aí tinha uma época que eu queria ter alguns milhões guardados. Aí bati 10 milhões. Aí tinha uma época que eu falei, não é suficiente, eu quero ter mais. Aí eu tive mais. Eu falo, né, que a generosidade é o melhor remédio contra a ganância. Mano, a ganância é um bagulho que é sorrateiro, né? Tipo, ela vem vindo e quando você vai ver, você já tá dominado, né? Tipo, aquele negócio, minha meta é R$1.000, velho. Você chega nos 1.000, você não tá satisfeito. Você, minha meta é 10 mil. Aí você junta 10 mil. Não, eu só vou ficar tranquilo mesmo quando eu tiver 100 mil, né? E você sempre quer mais, né? E a generosidade é uma forma de você... Tipo, não tem comprimido pra ganância. Vê uma S aí pra eu deixar de ser ganância. Não. Seja generoso, começa a doar mais, começa a ajudar. E o que é da hora? Ajudar quem não tem como te dar nada em troca. Né? Porque tem gente que só ajuda quem pode... toma lá da cá, né? Tipo, não é generoso, né? É uma ganância maquiada, né? A ganância, a gente diz que a ganância te conquista com agrados, não é? Então ela vai te conquistando sem você perceber, cara. Levemente. De repente, quando você percebe, você já tá lá dentro ferrado, cara. Inclusive lá no canal eu meto o pau em cartão de crédito, eu meto pau em limite, eu meto pau em empréstimo. Por quê? Porque isso tem suas vantagens, mas a maioria não usa vantagem, só se ferra. Cartão de crédito é perigoso. É muito. Tem que ser um cara mais altos do mundo. Tem que ser uma cabeça consciente. Tem que ter uma cabeça pra usar. Então a primeira coisa que eu penso é assim, e nisso eu sou meio radical. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Tipo, quanto que tá essa água aqui? É R$100. Faz em 10. Se tornou uma dívida, porque a dívida é o quê? É o que você tem e não pagou tudo. Né? Então, eu considero dívida qualquer coisa que você tem e não pagou ainda. Só que aí tem dívidas enormes, tipo um financiamento imobiliário, e tem uma coxinha aqui que eu comprei na recepção aqui, por exemplo, né? Então, são vários tipos. Você tem que tomar cuidado para não se viciar em fazer dívidas, e hoje em dia a mídia ajuda muito nisso, com esse papo de, não, parcela que aqui isso não vai ter juros, não, parcela porque depois você antecipa, e isso aqui, galera, desculpa se vocês não concordarem, tá? Mas é o que eu falo. O meu canal, eu falo pra pobre, então nenhum desses benefícios eu tô nem aí, velho. Não, se você parcelar, você ganha milha. Que se lasca essas milhas aí, cara. Para de fazer dívida, caramba. Não, porque se você parcelar aqui, depois você antecipa e ganha desconto. O cara vai fazer tanto parcelamento que depois ele não vai ter dinheiro nem pra pagar a dívida, nem pra antecipar. Ou então, não, em vez de comprar aqui por R$1.000, você compra em 10, aí os 900 você investe. Não, o cara não vai investir, mano. Tipo, a maioria, pelo menos, não investe. Aí, tipo, ele em vez de pagar à vista, ele vai se endividar,
com um bagulho que normalmente tem juros absurdos. O dinheiro que era para ele investir, ele vai comprar com outras coisas, vai gastar na balada e a vida dele vai virando um ciclo de desgraça, né? Então eu falo para tomar muito cuidado com o cartão de crédito, com limite. Eu falo, se você não sabe usar e você tá com a vida toda zoada, não usa, cara. Quando você estiver usando o cartão de crédito, não porque você não tem dinheiro, mas para ganhar ponto e para ganhar milha, aí vai em frente. Mas se você tá usando o cartão porque você não tem dinheiro para pagar, a não ser que você seja caso de vida ou morte, é para leite para as crianças. Eu falo, não use isso aí não. Não, mas dá benefício. Não interessa o benefício. O benefício maior para você é ter paz e saber que você não deve nada para ninguém. Então, eu começo por aí. E aí, a questão, aí tem outras dívidas, né? Por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de um carro, que é um negócio muito mais duradouro. Mas muitas vezes esses negocinhos de cartão de crédito que tem uns juros absurdos que vai lascando, porque o cara começa a parcelar tudo. E pagar o mínimo e... Vai pagando o mínimo, só que aí ele parcela esse mês o mercado, a gasolina, o restaurante e sei lá o que mais. No mês que vem ele vai ter que parcelar todos esses de novo. E no outro mês também. E aí daqui a 4 meses ele vai tendo que parcelar as parcelas das compras de janeiro, as de fevereiro, de março e as de abril. Aí... Já teve ano que eu comprava um tênis por mês, mas é tipo assim... Hoje eu vejo que, tipo assim, cara, não faz o menor sentido isso, sabe? E aí tem uma analogia, né, que eu fiz esses dias lá no canal. Eu fui viajar com a minha esposa e lá tinha um casal de amigos nossos que tem 2 filhos pequenos, de 3 anos, 2 anos, sei lá. Aí, de repente, o menino, o bebê, né, cagou na calça e começou a correr pela casa. Aí a mãe dele falou, filho, vem pra cá, vamos trocar essa fralda. Não tela. Vem aqui, moleque, vai tá todo cagado aí, vai ficar correndo pela casa aí, pra que isso? Vem aqui, vamos limpar essa fralda. Não quero. E saiu. Pra mim, alguém que investe cheio de dívida é igual essa criança. Ela tá toda cagada, tá cagada nas costas, cagada na bunda, escorrendo pela perna e quer investir como se estivesse tudo bem. Não, eu invisto, eu comprei a ação da Petrobras. Eu falei, pelo amor de Deus, Bi, vai limpar essa bunda aí antes de querer investir em alguma coisa, né? Porque, se for pra resumir o meu ponto de vista, como que um pobre consegue ficar rico? Trabalhando, simplificando e investindo. É só isso, sabe? A plataforma lá, não vai te deixar rico. A Mega Sena, não vai te deixar rico. Né, da Mega Sena, de cada 50 milhões, um ganha. E trabalhando, investindo e simplificando, todos que tentam conseguem mudar de vida. Então essa seria o meu resumo da dica aí. Né? Qual que é a diferença do rico e do pobre? A diferença? É que o pobre, ele... Eu vejo que o rico, ele pode parar de trabalhar, cara. Por isso que eu acho que, tipo, o cara de classe média, ele é pobre ainda. Não, mas olha só, então vamos nessa aí. O rico pode parar de trabalhar, né? Pode parar de trabalhar. O que significa isso? Que ele tem liberdade financeira. E liberdade financeira traz o quê? Conforto, tranquilidade, paz, pelo menos financeira na vida do cara. Olha só, você tem um cara que ganha R$2.000 por mês. Esse cara ganha quanto no ano? Ele ganha 24. 24, né? Tá bom. Esse cara vai trabalhar 10 anos. Quanto dinheiro ele vai ganhar? 240. 240 mil, tá. Agora pensa num cara que ganha R$20.000 por mês. Quanto que esse cara ganha no ano? Puta, aí já vai pra 240. 240 mil. Então, um cara... só botar um zero do lado já, a conta não já... dificulta, Primo, por favor, cara, não vai além disso, não, cara. Você viu que eu fiz número redondo. Já para por aqui, de decimais. velho. Não, mas pô, você botou um zero aí, eu já tive que calcular mais aqui. Ó, um cara ganha 240 mil. O outro também. Qual que é a diferença dos dois? Demora mais tempo. Que um cara vai ganhar 240 mil em 10 anos e o outro vai ganhar 240 mil em um ano. É o mesmo dinheiro. Mas por que um é mais rico que o outro? Porque um vai ganhar isso aqui em muito menos tempo. Então esse cara vai ter muito mais tempo, né? Então a diferença, no final das contas, não é o dinheiro, o papel, é o tempo que esse cara tem, tá? O rico tem mais tempo, tá? Esse que é o segredo, essa que é a diferença. Então, de alguma forma, a gente precisa entender que o tempo como uma unidade de medida, ele mostra para que de fato serve o dinheiro, né? Então, uma coisa que eu fazia muito, né? Eu junto com a Ká, a gente sempre tinha uma decisão. A gente sempre tem uma decisão, né? A gente sempre tem opções. O rico, o pobre, tem sempre opções, né? E eu lembro que a gente olhava muito para ações de Itaúsa, custava ali na casa de R$10, e a gente gostava muito de rodízio japonês, né? Então a gente podia ir no rodízio japonês e a gente poderia gastar provavelmente R$200. Ou a gente poderia não ir para o rodízio japonês e comprar 20 ações de Itaúsa, não é? Então... você tem sempre uma oportunidade de tomar uma decisão que vai te levar para o que você mais quer na sua vida
ou te manter no que você mais quer no presente, né? E às vezes a gente fazia concessão, a gente ia, obviamente, no restaurante japonês, né? Mas quando você toma as decisões baseadas no que mais vai te catapultar, isso aqui vai te trazer mais resultado. E a gente esquece que, no final das contas, quando a gente vai num restaurante japonês, não é R$200. É mais do que isso. Sim. Né? E eu lembro que, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu fui assaltado, levaram meu celular. Eu não lembro quanto era meu celular, nem lembro qual celular que era, mas vamos dizer que esse celular custava, por exemplo, R$1.000. Né? Cara, vamos supor que eu ganhava no meu trabalho R$2.000. Né? Lá era garçom, ganhava R$2.000 e sobrava, sei lá, R$200. Cara, para eu comprar um celular desse são 5 meses trabalhando. Então, quando o cara me toma o celular, ele não me tomou R$1.000. Ele me tomou 5 meses da minha vida, cara. Sim. Então, o cara tá roubando meu tempo, de fato. Né? Então, o tempo, ele é uma unidade de medida importantíssima. As pessoas precisam entender isso, né? Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.